Fala galera, bem-vindos ao canal Dupla Ligação. Então na aula de hoje a gente vai estudar a segunda parte dos gases que vocês viram na aula anterior com a professora Maria Clara. Então para quem não me conhece, meu nome é Danilo Leite e vamos embora para mais uma aula. Então, continuando a aula passada, a gente tem o princípio de Avogadro. Então o que é que ele dizia? As moléculas dos gases não são formadas por apenas dois átomos que se atraíam, ou seja, Dalton defendia, lá daquele modelo atômico de Dalton, de que os gases eram apenas esferas, tá? Que se atraíam, ou seja, que interagiam entre si, Mas Avogadro provou que isso não era dessa forma, Um gás era feito por um certo número de átomos para formar uma única molécula. Ou então, poderia ser como os gases nobres, apenas uma molécula, já que os gases nobres eles não formam moléculas, assim, normalmente. Então ele analisou reações que revelaram que os gases, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eram formados por dois átomos. E como eu falei aqui, os gases nobres, a molécula, entre aspas, porque não é uma molécula, era monoatômica, só era uma molécula só. Então, a partir daí foi possível ter a composição correta da molécula da água, por exemplo. Tá? Mas o enunciado do princípio de Avogadro é: volumes iguais de gases diferentes contêm números iguais, de moléculas, quando medidos na mesma temperatura e pressão. Ou seja, percebam aqui que a gente tem o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura. Então não importa o gás que tiver aqui dentro, vai ter a mesma quantidade de moléculas, ou seja, a mesma quantidade de matéria aqui dentro, tá? E aí, com base nisso, a gente tem a equação de Clapeyron, que foi justamente o cientista que conseguiu colocar em números, conseguiu explicar matematicamente esse fenômeno. Então aqui eu trago a mesma figurinha para vocês prestarem atenção. Então ele percebeu através dos seus experimentos que a pressão vezes a temperatura dividido pela a pressão vezes o volume dividido pela temperatura era proporcional ao número de mols. Tá? Aí já confirmando o que Avogadro tinha falado. Então, com isso, para ele tornar essa proporcionalidade em uma igualdade, era necessário uma constante. E essa constante ele descobriu através de alguns experimentos, que é a constante geral dos gases, que é o Rzinho aqui. Então, a partir dessa equação, a gente tem a famosa equação geral dos gases, o PV igual a nRT. Tá? Então, esse R, que é a constante, ele pode assumir vários valores de acordo com as unidades aqui. Então, a pressão pode variar, unidades, atm, milímetro mercúrio, quilopascal. E o volume também pode assumir várias unidades diferentes, enfim, vocês sempre tem que estar atentos a isso, porque isso em questões de prova gosta de mudar pra caramba para você ter que fazer essa alteração no R, tá? Então percebam que isso aqui vocês já estão familiarizados lá nas transformações dos gases. Então temos transformações isotérmicas, isobáricas e qual é a outra? Isocóricas, Pressão, temperatura e volume. Então percebam que quando a gente tem que PV, melhor aqui, PV e T sobre PV sobre T igual a NR. Ou seja, quando eu tenho um recipiente fechado, como esse aqui, por exemplo, e eu tenho não existe alteração de quantidade de matéria, porque ele é fechado. Então, todo esse termo aqui ele é constante, tá, gente? O N ele não vai mudar e o R ele é constante. Ele já é uma constante. Por isso que a gente tem aquelas famosas relações. Cadê? Deixa eu achar aqui. Em que a gente tem o P1, V1, perdoem essa gramática aqui, viu, gente? Sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Essas aqui são... Por que isso acontece? Quando esse aqui é o estado 1 e aqui é o estado 2, Ocorre uma transformação do 1 para o 2. Então, por que essa igualdade é verdadeira? Justamente por isso, gente. Porque o N e o R eles não são alterados, tá? De um estado para o outro. Então, a gente pode traçar essa igualdade. Então,
as grandezas elas vão se relacionar dessa forma, tá? De forma, quando nós temos uma transformação isotérmica, quando temos temperatura constante, quando aí fica só P1V1 igual a P2V2, nós podemos ter uma transformação isovolumétrica, então o volume é constante, então fica P1 sobre T1, P2 sobre T2. Ou a gente pode ter uma transformação isobárica, né, onde a pressão é constante, então nós vamos ter V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, tá? Então só para explicar um pouco mais de onde veio essas relações de transformação através da equação geral dos gases, beleza? Então vamos aqui para um exercíciozinho para vocês poderem fixar. Determine a pressão exercida por uma amostra de 320 gramas de oxigênio presente em um recipiente com 10 litros a 27 graus Celsius. Beleza. Aqui eles nos dão a massa do oxigênio e a nossa constantezinha aqui. Então beleza, a gente parte de quê? Da equação geral dos gases. PV igual a nRT. Então ele quer a pressão. Então daqui a gente já pode fazer um rearranjo matemático para isolar a pressão. Então a gente tem que P vai ser igual a nRT sobre V. Beleza? Então essa é a equaçãozinha que a gente vai utilizar. Então, o que é que a gente tem? Volume a gente tem. Temperatura a gente transforma de Celsius para Kelvin. Então a gente soma 273, estamos com 300 Kelvin. E a gente precisa calcular o número de mol do oxigênio, porque ele dá aqui a massa do oxigênio, né, nesse recipiente, né? Então nós temos, como a gente sabe, que o número de mol é massa sobre massa molar, né? Por quê? Porque a gente tem que a massa molar do oxigênio, por ser O2, são 2 oxigênios, então 16 mais 16 igual a 32. Então nós temos 10 mols de oxigênio nesse recipiente. E aí a gente joga nessa formulazinha aqui e calcula direto. Então, nós temos que 10 mol vezes 0,082, que é o R, vezes 300 Kelvin, que é a temperatura, dividido por 10, temos uma pressão de 24,6 atm. Beleza? Então, segunda questão aqui, determine em gramas a massa de hidrogênio necessária para exercer uma pressão de 900 mm de mercúrio a 27 graus em um recipiente com 24,92 litros de capacidade. Então, de forma análoga, aqui agora a gente vai escrever aqui o rearranjo matemático para essa equação. Então, a gente passa o R e o T dividindo. Então, nós temos que N vai ser igual a PV dividido por RT. Tá? E aí a gente tem a pressão 900, o volume de 24,92 litros, transformando novamente a temperatura de Celsius para Kelvin, temos 300 Kelvin. E aí a gente faz o cálculo novamente aqui, tá? Da massa molar, que é 2 vezes 1, né? Que dá 2 gramas por mol. Beleza? Então, para isso, vamos calcular primeiro o número de mol que tem esse recipiente através da equação geral dos gases e depois calcular a massa. Beleza? Então a gente coloca aqui, substitui os valores, temos 900, que é a pressão, 24,92, que é o volume, 62,4, que é o R aqui, ó. Percebam que aqui é um valor, aqui é outro, justamente porque a unidade da pressão mudou. Temos o R e temos a temperatura. Então, fazendo essa conta, temos o número de mol de 1,2 mol. E aí a gente faz, número de mol é massa sobre massa molar. Como a gente já sabe o número de mol, sabe a massa molar, então a gente pode calcular. Isso aqui vem para cá multiplicando, então fica 1,2 vezes 2 igual a uma massa de 2,4, porque o que ele pergunta é massa em gramas, tá? Seguindo, vamos para um outro conceito, né? Volume molar. Então percebam, tudo que tem molar refere-se a um mol. Um mol, né? A gente tem massa molar, massa de um mol. Volume molar, volume de um mol. Densidade molar. Enfim, várias coisas que tem molar relacionado a um mol. Tá? Então, na CNTP, que é uma condição de temperatura de 273,5 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, e uma pressão de 1 atm, a gente apenas faz o cálculo do volume. Então a gente passa a pressão dividindo aqui embaixo. O N, como é molar, é 1 mol, R e T. Então a gente tem todas as variáveis. A gente calcula aqui, a gente tem que
o nosso volume molar na CNTP equivale a 22,414 litros, ou seja, sempre que tiver uma questão dizendo na CNTP, o volume é esse, a temperatura é essa, a pressão é essa. Beleza? Seguindo aqui. Vamos para um exercíciozinho. Determine o volume ocupado na CNTP pelas amostras dos seguintes gases, considerando o comportamento ideal. Beleza. Então, dado o volume molar de 22,4 litros por mol. Letra A. 2 mols de hidrogênio. Então, ele quer calcular os 2 mols. Então, regrinha de 3 besta aqui. 1 mol equivale a 22,4 litros. 2 mol vai ser o dobro. Tá? Então, fazendo a continha aqui, a gente tem um valor de 44,8 mol. 1 mol de N2, então, 7 gramas de N2. Então, ele dá aqui a massa do nitrogênio. Por quê? Porque a gente vai calcular a massa molar, que é 28 gramas. Então, o volume molar é 22,4, ou seja, 28 gramas, que é a massa molar, ocupa 22,4 litros. Então, quantos litros seriam ocupados somente com 7 gramas? Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem um volume total de 5,6 litros. Densidade dos gases. Então, densidade a gente sabe que é aquele conceito que relaciona a massa e o volume, tá? Então, representa quanto aquela massa, qual o volume daquela massa, basicamente isso. Então, considerando a equação geral dos gases, né, PV igual a nRT, a gente tem que o N ele é a massa sobre a massa molar, ou seja, o número de mols, massa sobre massa molar, tá? Então, a gente pode substituir na equação geral dos gases. A gente tem que PV igual a massa sobre massa molar, RT. Então, a gente pode reorganizar essa fórmula para que a gente encontre justamente a massa dividida pelo volume igual a pressão vezes a massa molar dividido por R, que é a constante, vezes T, que é a temperatura. Então, a gente fez apenas um rearranjo aqui para que a gente possa fazer. A gente passou a massa molar multiplicando, passou o volume dividindo, e isso aqui passou dividindo para o outro lado, chegando a essa massa aqui. Então, massa sobre massa molar nada mais é do que densidade. Então, densidade vai ser pressão vezes massa molar, constante dos gases e temperatura. Beleza? Vamos aqui para um exercíciozinho de aplicação. Então, a massa molar do metano é 16 gramas por mol. Qual a densidade molar do metano? Aí ele já deu aqui. Então, nós temos aquela equaçãozinha da densidade. Então, temos todos os dados, falta só aplicar a fórmula. Então, 1, que é a pressão, tá? 16 é a massa molar do metano. Aqui, 0,082 o R e 273, que é a temperatura. Beleza? Por quê? Porque ele diz que é na CNTP. Então, na CNTP, nós temos pressão 1 atm, 273 Kelvin e o volume de... o volume está aqui na densidade, né? Então, justamente isso de 0,71 gramas por litro. Beleza? Então, vamos seguindo aqui na nossa aula para misturas gasosas. Então, é uma parte muito importante, porque a gente sabe que é muito difícil a gente ter gases puros, a não ser aqueles que tem em cilindros, oxigênio, nitrogênio, argônio, tem um grau de pureza elevadíssimo. Mas o nosso ar, por exemplo, é uma mistura gasosa, tá? Então, nós temos as pressões, a lei de Dalton, que fala das pressões parciais. Então, em uma mistura gasosa, a pressão total do sistema é a soma das pressões que os gases exerceriam se estivessem sozinhos, ou seja, a soma das pressões parciais no mesmo volume e temperatura. Então, quando a gente tem um volume definido e uma temperatura definida, aquele gás tem uma pressão. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse 1 litro, né, esse volume aqui de hidrogênio, a 1 atm, a 300 Kelvin, somar com esse gás de nitrogênio aqui, que está a 3 atm, a gente tem uma mistura de gases de hidrogênio e nitrogênio no mesmo volume, mas a pressão de 4. Então, a gente soma as pressões parciais. Então, numericamente, a gente fica aqui. É como se a gente aplicasse apenas
os parâmetros a cada um, né? Então, P, pressão do hidrogênio, é igual a volume, que é fixo, tá? N, que é o número de mol do hidrogênio, R e T, que também é fixo. Ó. Percebam que aqui 300 Kelvin estão nos três, e o volume também, ó. 1 litro, 1 litro, 1 litro. Aqui muda apenas a pressão. E da mesma forma para o nitrogênio. PN2 vezes V igual a N2, né, o número de mol do nitrogênio, RT. Então, as pressões parciais a gente tem que... Isso em função das pressões parciais. Então, a equação total seria que a pressão total é igual ao volume, vezes o volume, é igual à soma dos números de mol de hidrogênio e nitrogênio vezes RT. Tá? Então, de forma genérica, a gente tem que a pressão total vai ser a soma das pressões parciais de cada gás dentro desse recipiente. Tá? Então, vamos para um exercíciozinho aqui. As amostras dos gases hélio, nitrogênio e oxigênio contendo cada uma 2 gramas de gás foram acondicionadas conjuntamente em um frasco de 5 litros a 127 graus. Então percebam que temos temperatura fixa e volume fixo. Considerando o comportamento ideal, calcule a pressão do sistema em atmosferas, ou seja, em ATM. Então aqui ele dá os dados, pá. Então vamos lá. Primeiro a gente calcula o número de mol de cada gás. Então massa sobre massa molar. Então temos 2 dividido por 4 aqui para o hélio, que a massa molar do hélio é 4, temos 0,5 mol. Do nitrogênio, 2, que é o que ele fala, que botou 2 gramas de cada gás, dividido por 28, que é a massa molar dele, 0,071 mol. E oxigênio, que é massa sobre massa molar, 2 sobre 32 igual a 0,063 mol. Então, a gente já sabe o número de mol, então a gente pode calcular agora a pressão de cada um, tá? A gente aplica a equação geral dos gases para todos eles de forma separada. Então, nós temos que a pressão do hélio é o número de mol do hélio, RT sobre V, substituindo os valores, a gente tem essa pressão. No nitrogênio, da mesma forma, a gente encontra essa pressão e essa pressão. Então, a gente tem que a pressão total é a soma das pressões parciais. Então, é só somar essas três pressões e a gente tem, no final, uma pressão total de 4,159 atm. Então, a segunda forma de resolução seria justamente a gente somar os números de mol que a gente calculou aqui, tá? E aplicar direto na fórmula geral dos gases. Então, já sairia aqui o valor da pressão total, que vocês percebem aqui que é o mesmo valor. Desculpa, gente. Beleza, misturas gasosas, continuando aqui, nós vamos para os volumes parciais, a lei de Amagat, beleza? Em uma mistura gasosa, assim como a pressão, o volume total dos gases é a soma dos volumes parciais, mantendo-se a pressão e temperatura constantes. Cada gás da mistura ocupa determinado volume, que somados resultam no volume total. Então percebam a diferença. Lá nós tínhamos temperatura e volume constantes, aqui nós temos pressão e temperatura constantes, tá? Então, percebam que é muito coerente, porque aqui a gente tem dois gases em diferentes pressões, só que aqui a gente une os dois mantendo o volume, por isso que a pressão aumenta, inevitavelmente. Se a gente tiver aí, que a gente vai ver aqui nos volumes, a gente tem dois gases, só que na próxima, né, na lei dos gases, dos volumes parciais, a gente tem uma diferença de volume. Então, os volumes é que se somam e não as pressões, como lá. Tá? Então, nós temos que a 1 atm 300 Kelvin, tá? É a condição padrão. A gente tem 1 litro de hidrogênio mais 2 litros de nitrogênio, vão dar 3 litros da mistura hidrogênio-nitrogênio. Então, como é que isso fica, né? A gente vai fazer da mesma forma, só que agora a gente vai calcular o volume parcial, tá? Então, P, que é a pressão, que é padrão, vezes o volume de hidrogênio, é igual ao número de mol de hidrogênio vezes RT, que também é constante. Então, a gente tem uma relação. A outra relação é a do nitrogênio, de forma análoga, mudando só os índices aqui, ó, os valores para o nitrogênio, a gente tem que os volumes parciais. Então, de uma equação geral, a gente tem que a pressão vezes o volume total vai ser igual à soma dos números de mol vezes RT.
Então, de forma genérica, a gente tem que o volume total vai ser a soma dos volumes parciais de cada gás. Beleza? Vamos aqui para... Desculpa, gente. Vamos aqui para esse exercíciozinho, tá? Ah, não, exercício não é agora não, gente. Desculpa. Vamos seguindo aqui para a fração molar de um gás na mistura. Então, se a gente mistura dois gases, a gente tem uma fração, né, de cada um. E é uma fração, 1 sobre 10, 1 sobre 5, é uma parte em relação ao todo. Da mesma forma a gente tem aqui fração molar, tá? Então a fração molar vai ser representada pelo X, tá? Vai ser o número de mol de um componente, nesse caso A, dividido pelo o número de mol total. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se dividirmos a expressão da pressão parcial de A pela pressão parcial total, teremos que, ou seja, a gente pegou a equação geral dos gases aplicada ao gás A, que é aqui, ó, PV, PA, P de A, V igual a N de A, RT, e dividimos pela equação total. Então a gente tem pressão total, volume total, número de mol total, RT. Então fazendo as simplificações aqui, ó, volume é igual a volume, RT é igual a RT. A gente tem que pressão de A dividido por pressão total é igual a número de mol de A por número de mol total. Então a gente tem que a fração molar de A ele pode ser expressa tanto em relação ao número de mol quanto à pressão. Sempre o de A dividido pelo total. Tá? De forma análoga, a gente tem a expressão do volume parcial de A na expressão da... Aqui está errado, gente. Em relação ao volume total, tá? Então nós temos que P vezes volume de A igual a NaRT. E aqui P, volume total, N total, RT. Então de forma análoga aqui a gente faz ó, a simplificação, pressão é igual, RT é igual. Então temos volume de A sobre volume total, número de mol de A sobre número de mol total. Então nós temos que a fração molar ela pode ser dada em relação ao número de mol sobre o número de mol total, ou volume de A dividido pelo volume total. Se a gente pode igualizar tudo. Então a fração molar pode ser representada, pode ser calculada com essas três formas. Com relação ao número de mol, à pressão e ao volume. Sempre o do componente ou do gás dividido pelo total. Seja lá qual for aqui a grandeza que você escolha. Tá? Então vamos para um exercíciozinho aqui. Né? No cilindro de um compressor de ar do tipo usado... Eita, a garganta tá ruim hoje. Do tipo usado para encher pneus de automóvel, existe uma mistura de nitrogênio e oxigênio. O manômetro instalado no cilindro marca uma pressão de 58,8 psi, ou 4 atm, a 27 graus. Então, sabendo que as massas de nitrogênio e oxigênio do interior do cilindro são 364 e 104 gramas, respectivamente, calcule a fração molar de cada componente. Aqui ele dá alguns dados importantes. Então, primeiro a gente vai calcular o número de mol de cada um, porque ele dá as duas massas. Então, vamos calcular o número de mol. Tá? Então, o número de mol massa sobre massa molar, 364 do nitrogênio, que ele fala, dividido por 28, que é a massa molar dele, tá? Igual a 13 mol. Para o hidrogênio, o oxigênio, na verdade, aqui está errado. Aqui é O2, tá, gente? O2. A gente tem 104 dividido por 32 dá 3,25 mol. E aí, a gente pode, então, fazer a fração molar de cada um. A gente tem a fração molar de nitrogênio, vai ser o número de mol de nitrogênio dividido pelo número de mol total, que é só somar aqui. Tá? 13 mais 3,25, 16,25. Então, a gente tem uma fração molar do nitrogênio de 0,8 e do hidrogênio de 0,2, que é o complementar, para dar 1, né? Para que a gente saiba, a fração é uma parte do todo, então se uma parte do todo é esse, o complementar é esse, para poder dar 1. Beleza, volume de nitrogênio no cilindro. Então a gente vai fazer aquele cálculo do volume parcial. Então a gente tem a pressão, a gente tem o volume de nitrogênio, que é o que a gente quer, número de mol de nitrogênio que a gente calculou, 13, RT. Então aplicando aqui, ó, fazendo rearranjo matemático, passando isso daqui, dividindo, a gente tem essa equação, é só aplicar os valores. Então 13, número de mol, 0,082, que é o R, temperatura dividido pela pressão, temos um volume de 80 litros, tá?
e o volume do cilindro. O volume do cilindro a gente pode calcular como? A gente tem a fração molar, o nitrogênio, volume de nitrogênio dividido pelo volume total. Então, a gente já calculou o volume de nitrogênio, a gente pode calcular o volume total. É só rearranjar aqui. Então, fica 80 dividido por 0,8. 0,8 é a fração molar do nitrogênio, 80 é o volume do nitrogênio. Então, temos o volume do cilindro de 100 litros. Beleza? Continuando aqui, vamos para efusão e difusão dos gases. Então, nós temos que difusão é o espelhamento de um gás em outro, ou seja, quando a capacidade de um gás se misturar com outro, como a gente tem nesse exemplo aqui. A gente tem dois gases separados. A partir do momento que você abre essa válvula, os dois se difundem um no outro e se misturam completamente. Então, a gente tem isso sempre, gente. Qualquer cheiro que a gente sinta é uma difusão entre os gases, tá? O cheiro, o aroma da sua comida, por exemplo, se difunde no ar, ou seja, ele se mistura junto com o ar para poder chegar até o nosso nariz, né? E efusão é a capacidade de um gás de sair de um recipiente por um orifício, beleza? Então, Thomas Graham publicou as leis de difusão e efusão. Então, ele falava que a velocidade de difusão de um gás por meio de outro é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. Da mesma forma para a efusão. Então, a capacidade dele passar por um orifício é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade do gás. E por que eu coloquei M aqui, que é a massa molar? Porque a densidade é relacionada com a massa molar. Beleza? Então a gente vai ver aqui um exercíciozinho. Em uma experiência de efusão, ou seja, de passar por um orifício, temos 100 ml de um gás desconhecido. Levou 4 minutos para se expandir em 1 litro, tá? Por meio do buraco de uma agulha. Beleza. Quando o gás utilizado no experimento foi o argônio, o tempo necessário, da mesma forma, de 100 para 1 litro foi de 2 minutos. Qual a massa molar do gás desconhecido, gente? Então vamos lá. A gente tem que a velocidade do argônio dividida pela velocidade de x, que é desconhecido, é igual a raiz quadrada de mx sobre massa molar de x dividido pela massa molar do argônio. Então a velocidade é o número de mol pelo tempo. Então quanto é o tanto de matéria, ou seja, o volume todo, né, o quanto tem lá do gás, dividido pelo tempo que ele consegue até tudo passar para o outro lado, tá? Então a gente pode substituir esse termo velocidade por essa relação. Então fica número de mol de argônio dividido pelo tempo de efusão de argônio, dividido por Nx por Tx. E aqui a mesma forma, tá? Então como a gente tem que o número de mol de argônio é igual ao de X, porque a gente tem o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão. Então a gente tem lá, de acordo com o princípio de Avogadro, o mesmo número de mols, tá? Então, como a gente faz aqui a gente pode cancelar isso com S, a gente tem aqui de forma inversa, né? O Tx dividido pelo o TAR, né? O tempo de X e o tempo de argônio igual a mx sobre MAR. Então, a gente faz uma equação matemática aqui e que a gente consegue calcular a massa molar do X. Então, a gente apenas aplica os valores, 40, que é a massa molar do argônio, 4, que é o tempo de fusão do gás desconhecido, dividido pelo tempo do argônio, que é 2. Então, a gente tem uma massa molar de 160 gramas por mol. Beleza? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar na descrição, nos comentários do vídeo. Lembrem sempre de seguir o nosso Instagram, @ligação. Fiquem sempre ligados lá que tem sempre um conteúdo muito bacana. Beleza? Então, bons estudos e até a próxima aula.